Maravilha, maravilha, graça e paz. Nesse momento estou aqui gravando esse vídeo para chegar até você com uma palavra de vitória para a sua vida, para o seu coração. É claro que a impressão que dá é que as pessoas podem fazer o que querem ou o que quiserem e ficará por isso mesmo. Elas pensam que não vão precisar dar conta diante de Deus pelos seus atos. Pode-se ver claramente ao longo dos anos as pessoas fazendo coisas bárbaras, coisas terríveis, passando por cima da lei, achando que cada um é dono do seu nariz, cometendo todo tipo de injustiça, imoralidade, quebra de valores, não é isso? Vivendo de forma totalmente fora do padrão estabelecido pelo Criador e achando que elas podem fazer, usar e abusar, fazer aquilo que cada um acha melhor. Mas elas se esquecem que a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, desculpa, cortou um pouquinho aqui, mas a poderosa palavra de Deus, essa palavra aqui, ela está escrita que cada ser humano, ela prestará a Deus contas de todos os seus atos. E que todo ser humano, irão se apresentar diante de Deus. Todo ser humano. Todo ser que nasce, vive e morre, ele prestará conta ao Senhor. Se ele é médico, se ele é presidente, se ele é ministro, se ele é empresário, se ele é operário, se ele é jogador, seja o que for, se ele é milionário, se é bilionário, se é trilionário, se ele é famoso, se não é famoso, todo ser humano comparecerão diante do tribunal. Não vai levar nada do que conseguiu, do que adquiriu. Se o cara conseguiu uma grande fortuna trabalhando honestamente, ele não vai poder levar nada. E vai prestar conta a Deus de tudo que ele fez através do corpo. Se ele conquistou a sua riqueza, defraudando, enganando, roubando, matando, ele também não vai poder levar nada. Se ele morrer e foi enterrado, se ele morrer e ninguém vê o corpo, não importa. Se ninguém fez o velório dele, ou se o velório foi bonito, se ele foi enterrado num caixão envernizado, ou se ele foi colocado num buraco depois de morto. Não importa. Ele voltará ao pó e ao pó. Ele veio do pó e ao pó voltará. E as pessoas, elas estão vivendo como que Deus não tivesse em nenhum momento, crédito. E não estão dando crédito a Deus. Principalmente pessoas que tanto estudaram, né? Que poderia estar sendo um exemplo para as pessoas que gostariam de vencer na vida honestamente, não é isso? As pessoas estão totalmente perdidas. Onde vê-se autoridade, pessoas, né? Que são influência, se tornando realmente tão negativo, né? As pessoas que mais aparecem, que mais são visualizadas, são as que dão menos exemplo. Aquele chefe de família honesto, que trabalha numa empresa honestamente, aquela empregada doméstica que trabalha honestamente, ela não tem, ninguém tem nenhum interesse em ver o exemplo dela.
Mas se aparecer alguém que se tornou famoso, que se tornou uma pessoa muito influente, não importa o jeito que ela está vivendo, desde o momento que ela seja famosa, opa, ela vai ter a minha admiração. Às vezes a gente fica olhando e fica pensando, meu Deus, aonde vai parar isso? Todos comparecerão diante do Senhor. O cristão, o espírita, o católico, o papa, o pastor, né? Todos. O rabino, o monge, não é isso? Toda religião, todo ser humano. Todo ser humano, o mendigo, o feiticeiro, todo. Se aquela pessoa pegou uma criança e fez um sacrifício, ela vai prestar conta ao Senhor. Se aquele homem defraudou alguma coisa que não era dele, ele vai prestar conta ao Senhor. Aquela pessoa que apanhou uma lata de sardinha, né? E ali ela furtou, ela também prestará conta. Todo ser humano que viveu na prática, no hábito de pecar, sem ser lavado pelo sangue do Senhor, quer dizer, sem ter seus pecados perdoados ou ser confessado e deixado, ele tendo uma vida restaurada através daquilo que o Senhor Jesus ele fez por toda a humanidade na cruz, que João 3,16, o texto áureo da Bíblia diz claramente que Deus amou o mundo, ele amou o mundo, Deus o Pai, que deu o seu Filho, o seu único Filho, né, para que todo aquele que nele cresce, né, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. No versículo de número 17, 18, é que tem algo que às vezes a gente lê o 3,16, mas não lê o 3,18, o 17 e o 18. Diz claramente, todo aquele que nele crer será salvo. E o que não crer já está condenado. O homem perdido já está condenado. A pessoa pode fazer obra de caridade, pegar e fazer o bem aos seus olhos. Mas se ele não foi justificado pela plena justiça daquilo que Deus entregou por nós, não é as coisas boas que eu faço que me justificarão diante de Deus. O que realmente me justifica diante do Criador, do Deus vivo, é eu crer no preço que foi pago de uma dívida que era minha. Aí você olha a reportagem e vê o homem saindo atropelando de tudo quanto é jeito, os valores da família, os valores pessoais, os valores cristãos, vê-se aí no carnaval, usando o nome de Deus em desfile de escola de samba, dando uma apologia a entidades satânicas e vivendo como se nada tivesse acontecendo. Olha, você pode fazer a compra, mas o preço para pagar ele vem depois. A Bíblia me ensina claramente, no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo fala ali do capítulo de número 6, que Deus não se deixa escarnecer. Ou em outras versões diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem, a palavra homem está relacionada a ser vivente, a ser que vive, a ser humano, tanto homem como mulher, ao ser humano. A palavra homem, ele tem no seu sentido original, chamar o ser humano, homem. A mulher e o homem se encaixam nesta versão. A prestação de conta não diz que o homem prestará conta à mulher, não. Todo ser que pisou nesta terra dará conta a Deus no âmbito pessoal. A salvação é pessoal e a prestação de conta também será. Como eu estava nessa continuidade de Gálatas 6, Deus não se deixa escarnecer.
ou de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele também colherá. Aquele que semear na sua carne correrá para a condenação. Ele colherá para a condenação. E aquele que semeou no Espírito, para a vida eterna. Paulo nos ensina que é uma recompensa para o pecado. O pecado, ele tem de uma das suas origens, da sua raiz, é errar o alvo. E o outro também tem como de sua origem a palavra estorge, que quer dizer infringir uma regra, infringir uma lei. A lei do justo juiz, que tem esse documento na mão para que seja lido, crido e obedecido. Agora o homem se forma em advogado, ele se forma em direito, ele é empossado em um cargo público e põe a sua mão esquerda neste livro, prometendo ser leal àquilo que ele vai fazer. Ele põe a mão, mas ignora no coração. E começa a viver, se enriquecer, passar por cima de tudo. Eu sou a lei, sou eu que mando, eu que faço. E Deus está no seu silêncio vendo. Não no silêncio e não está ligando, mas é um silêncio de deixar com que o homem tenha consciência daquilo que realmente está errado e não praticar. Deus não ignora estando em silêncio. Deus deu ao ser humano a consciência, o direito de pensar, deu ao homem o arbítrio livre, o arbítrio livre, ou livre-arbítrio, deu ao homem o intelecto para que, seja ele pobre ou seja rico, ele pense e decida se ele vai fazer aquilo que é certo ou errado. É claro que na medida que, como eu me inclino para a morte por causa da minha origem caída em o primeiro Adão, as minhas ações, elas precisarão passar por uma reforma do meu coração, ou uma regeneração, um novo nascimento, para que eu seja justificado pela obediência do segundo Adão, que foi Jesus. Eu caminhar de acordo com os seus preceitos, com as suas orientações, como ele nos ensina em todo o processo em que ele passou aqui na terra, ensinando aos homens a maneira correta de viver, de acordo com esta lei, que no Antigo Testamento, a necessidade de obedecer a lei de Moisés. Hoje em dia, a salvação pela graça. Dentro daquilo que Jesus obedeceu ao Pai, nós obedecemos a Jesus no Espírito. Por isso eu quero chegar até você assim. Todo ser humano. Eu quero terminar essa mensagem falando isso. Todo ser humano, seja ele quem for, prestará conta a Deus de todos os seus atos. Diz essa escritura aqui, que não falha, que é infalível. Que todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Buda, Confúcio, Aristóteles, Freud, Dom Pedro, não é isso? Pelé, Silvio Santos, Roberto Carlos, Jô Soares, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E você que está ouvindo essa mensagem, como é que está a tua vida? Que tipo de vida você está vivendo? Que tipo de hábito você está desenvolvendo? Bons hábitos ou maus hábitos? Você está se deixando levar pela injustiça dessa terra? Você está dando ibope, está visualizando aquilo que realmente desagrada ao Senhor? Logo quando transitou Sodoma e Gomorra, ele não viveu da prática dos erros daquela cidade, mas ficava sentado na porta da cidade olhando o erro que os outros faziam e não falava nada. É isso mesmo. Você está olhando como é que o mundo está? O mundo está sendo preparado para o seu final. E se você verdadeiramente conhece a verdade e não está seguindo, você sabe por onde você vai parar no final, tá? E se tem alguém que você conhece que ainda está cego pelo pecado, essa palavra aqui é a luz para abrir os olhos dela. Que Deus fortalece teu coração e te ensina a levar Deus a sério, que com Deus não se brinca. Deus abençoe o teu coração, te dê luz
para o entendimento.